Olá, seja muito bem-vindo ao TradingCast, o podcast da Trading com Dados. Eu me chamo João Gabriel, faço parte do time da Trading com Dados. E caso você não nos conheça, galera, nós somos uma empresa educacional que faz a ponte entre o mercado financeiro e ciência de dados. Então, se você curte mercado financeiro, programação, tecnologia, matemática, estatística, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Seja você avançado ou iniciante em programação ou em mercado financeiro, você é muito bem-vindo por aqui. Te convido a nos seguir no Instagram, @tradingcomdados, e demais redes como Twitter, LinkedIn e Facebook. Olá, caros ouvintes do TradingCast, o podcast aqui da Trading com Dados. Queria agradecer muito a participação de todos vocês aqui ouvindo o nosso podcast. E hoje tenho um amigo aqui, parceiro de trabalho, o Arthur Camargo. Convidei ele para esse episódio para a gente falar um pouquinho sobre análise fundamentalista. O Arthur é bem expert nessa parte. E também para ele explicar como que a gente pode usar a análise fundamentalista com Python. E aí, Arthur, beleza? Fala, João, beleza? Obrigado pelo convite aí mais uma vez, estar fazendo aqui o TradingCast. É sempre uma honra. Muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Esse papo vai ser um papo bem bate-bola mesmo, bem informal. A gente vai conversar aqui sobre análise fundamentalista, que é o forte do Arthur. Assim, dar dicas para vocês que estão começando na programação agora com Python, sobre biblioteca, sobre o que dá para fazer, backtests, enfim, vamos conversar um pouquinho aqui sobre isso. O Arthur, pra gente começar, né, igual quando vai começar qualquer código ali no Python, as bibliotecas, cara, o que você recomenda, você usa, você gosta de trabalhar, quais bibliotecas, né, você gosta de trabalhar quando vai se tratando de análise fundamentalista? Bom, João, eu acho que a gente pode dividir esse universo aí das bibliotecas, né? Vamos falar também, principalmente, acho que quando a gente está falando de análise fundamentalista, não tem como a gente fugir da questão das fontes de dados, né? Muitas dessas bibliotecas, elas acabam sendo fontes de dados e não tem tantas funções assim, às vezes elas são mais requisições de alguns bancos de dados que elas conseguem acessar, né? Então, como eu disse, se eu fosse dividir, tem algumas bibliotecas que têm mais funcionalidades e tem outras que são mais voltadas para essas fontes de dados. Primeiro, se fosse falar das bibliotecas que têm mais funcionalidades, assim, ia falar principalmente da Y-Finance e da InvestPy, que voltou a funcionar agora recentemente, mas, infelizmente, ainda sem alguns dados fundamentalistas, tá? Tem algumas coisas lá que ainda não estão disponíveis de novo para o pessoal conseguir acessar, mas essas são bibliotecas que têm outras fontes de dados, né? Tem mais funcionalidades, alguns indicadores ali, então fica mais fácil para o pessoal entender. Essas duas bibliotecas é importante ressaltar também que os dados eles vêm em formato IFRS, né, da contabilidade internacional. Então, para o Brasil, muitas vezes pode ter algumas particularidades aí, alguns ajustes que são necessários para fazer, principalmente para alguns tipos de análise, como é o valuation, né? Na sequência, se fosse falar sobre as fontes de dados em si, essas bibliotecas que são mais voltadas a fontes de dados, né, a gente pode falar da Fundamentos, que é um web scraping que vem lá diretamente do site fundamentos.com.br, bem famoso aqui no Brasil. Importante ressaltar que a biblioteca não é do site, tá? Então é uma outra pessoa que fez essa biblioteca e aí ela faz o web scraping ali dos dados, né, dos dados mais recentes que tem na página. A gente tem também a biblioteca Requests, que é para você utilizar quando você está acessando algum tipo de API. Então, essa biblioteca ela facilita com que você faça ali, coloque os headers, muitas vezes, da API que você precisa acessar. Vamos dizer assim, ela é uma biblioteca feita para requisições de API, para você trazer esses dados para dentro do Python, né, e conseguir trabalhá-los. A próxima que eu falaria também dentro desse universo seria a Nasdaq Data Link, mas um pouco mais voltada para dados macroeconômicos, né? Quando você precisa fazer uma modelagem, precisa balizar algum tipo de dado, ou ainda fazer algum relatório, muitas vezes, né? Onde você traz os dados fundamentalistas, mas traz um contexto também macroeconômico de onde a empresa está inserida, Nasdaq Data Link pode ser uma biblioteca que pode te ajudar bastante nesse ponto. Pandas, por óbvio, né? Que é uma biblioteca onde você vai manipular os dados, você precisa transformar tabelas, calcular alguns indicadores, fazer algumas outras coisas com o dado do jeito que ele vem, né? Muitas vezes as APIs aí, elas mandam aqueles dados do formato JSON, então você precisa abrir aquilo, transformar num data frame, transformar numa tabela, para aí poder conseguir trabalhar, criar visualizações gráficas, fazer análises, né? Então, Pandas, nesse ponto, é fundamental e uma excelente biblioteca, inclusive foi feita, né, pelo pessoal da EQR Capital lá nos Estados Unidos, que é uma empresa do mercado financeiro, justamente pensando nessa
pluralidade de formatos de dados que a gente tem dentro do mercado financeiro, né? A gente tem dado que vem em JSON, a gente tem dado que vem em CSV, tem dado que vem em XLS, tem dado que vem em PDF. Então, para quase tudo isso, o Pandas está preparado para trabalhar e te ajudar a extrair informações valiosas desses dados, né? Por último, mas não menos importante, eu queria falar sobre o Hub da Trading com Dados, né? Nós aqui da Trading com Dados desenvolvemos esse produto, que é uma biblioteca onde você pode acessar diversos tipos de dados fundamentalistas e esses dados estão tratados, tá? Então, principalmente em termos de demonstrativos financeiros, muitas vezes se você vai lá na B3, né, para quem sabe, fazer o web scraping lá da CVM, por exemplo, né? Vou lá tirar os dados da CVM, eu monto esse banco e vou, quando eu fiz ali, construir minha estrutura uma vez, né, da extração, né, depois a transformação desses dados, calculando os indicadores fundamentalistas, muita gente tem dificuldade porque a B3 volta e meia ela muda o nome das contas contábeis ou posição que a conta contábil está. Então, dessa forma, você constrói um modelo uma vez, aquele modelo vai caindo por terra trimestre a trimestre, porque você tem que ficar mudando de empresa para empresa, ou às vezes ele muda o nome da conta, ele chama de receita alguma coisa, daqui a pouco ele chama de receita outra coisa, algumas coisas nesse ponto, né, que acaba dificultando a vida aí de quem está fazendo, construindo esses screenings, esses relatórios de análise, né? A gente resolve esse problema aqui na Trade com Dados, porque por trás do Hub tem uma empresa parceira que faz o tratamento desses dados e entende as dores do mercado financeiro. Dessa forma, ele consegue padronizar tudo isso, né? Então, isso é uma das principais vantagens que a gente vê aí perante os dados gratuitos, né? A gente também tem, lá dentro, só para falar um pouco, a gente tem o histórico de balanço patrimonial, tanto balanço patrimonial do lado ativo e passivo, né? A gente tem a DRE e também tem a demonstração de fluxo de caixa dentro com histórico, né? Isso que é importante e também bem fácil de você conseguir acessar. Fora acho que do contexto, só para explicar um pouquinho mais o que tem dentro do Hub, né? A gente tem essa parte de Data Provider que vai trazer para você cotações, vai trazer para você essa parte dos demonstrativos, vai trazer dividendos, né? Vai trazer uma série de coisas e depois a gente ainda tem algumas funções de portfólio, né, para você montar o seu portfólio, fazer algumas análises de risco, contribuição marginal de risco, esse tipo de coisa. A gente também tem uma parte que são indicadores de análise técnica, né, também construídos ali em cima do próprio histórico de cotações da biblioteca, e uma parte de machine learning, né, unsupervised learning, feita pelo Lucas aí, que tem alguns modelinhos ali onde você pode utilizar em cima de séries temporais do mercado financeiro. Poxa, maravilha. O Hub, aproveitando que você tocou no assunto, é uma coisa que a gente já vinha tentando fazer há um tempo, né? Tínhamos essa ideia e agora esse ano conseguimos colocar no ar e o pessoal está gostando bastante, né, Arthur? E assim, a nossa vontade, a nossa ideia é que ele seja realmente a ferramenta que você ali consegue já extrair tudo que você precisa para trabalhar com dados no mercado financeiro, né? Estamos caminhando para isso, né, Arthur? Exatamente. Nos próximos meses aí a gente vai ter mais uma novidade que já está disponível, só falta implementação na biblioteca, mas vai ter, a gente vai conseguir trazer histórico de indicadores fundamentalistas, da parte de análise fundamentalista, acho que era isso, market cap histórico também, que é uma coisa importante para quem trabalha com análise fundamentalista, né? Você tocou no assunto ali comentou sobre a biblioteca Nasdaq, né? O pessoal hoje em dia está comentando bastante que a Nasdaq Data Link ela caiu o acesso aos dados do Banco Central. Então, parte mais de macroeconomia, Selic, PIB, etc., do Banco Central aqui do Brasil, caiu. E aí, para quem é aluno do PMF, se você é aluno do PMF tá ouvindo, nós liberamos uma aula onde o Vitor ensina como extrair esses dados diretamente do Banco Central para você não ficar sem essas informações aí que precisa para as diversas análises. Exatamente. E esse é um ponto interessante que você tocou, João, justamente até trazendo acho que mais uma vantagem em relação ao Hub da Trade com dados, porque quando você tem uma biblioteca, né, que ela é gratuita ou que ela depende da manutenção de terceiros ali, você fica à mercê da disponibilidade dessas pessoas arrumarem
esses furos aí que acontecem, né? Quando tem algum módulo da biblioteca que entra naquele status deprecated, né? Que a gente fala que não tem mais, não funciona mais. Então, uma vantagem de você assinar um serviço de dados particular, né? Vamos dizer assim, é que você tem a quem cobrar, né? E por contrato a gente precisa garantir a autenticidade, disponibilidade desses dados. Então, isso é uma coisa muito importante. E, aliás, muito barato. Não, sim, esse eu acho que é um dos principais pontos, né, que a gente pode falar da biblioteca, na realidade, se for comparar com outros provedores de dados, é assim, é bem acessível realmente Isso. para o investidor pessoa física, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Com certeza. Voltando um pouquinho lá no assunto então da análise fundamentalista, de forma geral, você, Arthur, já tem tantas aulas ali dentro do PMF que você ministrou sobre análise fundamentalista, diversos cases. O que você vê, assim, resumindo, que é mais interessante, o que é legal, que realmente agrega muito valor de se fazer na análise fundamentalista com a programação em Python? O que a programação em Python realmente acelera, traz uma análise diferenciada em relação a um analista que não utiliza programação? Olha, João, acho que essa é uma pergunta muito interessante e o que eu vejo primeiro como vantagem, que acho que é uma vantagem que a programação traz de maneira geral, né, principalmente linguagem Python para trabalhar com dados, é que a gente consegue fazer análises, pelo menos vamos dizer assim, na parte quantitativa, né, de juntar os indicadores, conseguir cruzar indicadores, por exemplo, de uma maneira muito rápida e razoavelmente fácil se você tiver uma base organizada, uma base de dados organizada, né? Então, acho que essa é uma das principais vantagens. Quando você vai trabalhar com Excel, por exemplo, ou vai trabalhar com talvez um provedor de dados ali que tem um painel, que tem alguma coisa, você está totalmente preso, ou um Excel, você vai estar refém das limitações que o Excel tem em relação à quantidade de linhas, ao quanto você vai colocar de fórmula ali dentro, né? Acho que quem nunca teve aquela planilha que começa a não estar respondendo, ficar branco, o coração para, né? Você começa a suar frio esperando ela voltar, não sabe se ela vai voltar, se não vai voltar, se salvou, se não salvou. Então o Python traz essa vantagem de conseguir trabalhar com uma grande massa de dados de uma maneira muito rápida, né? É uma linguagem, vou dizer que ela foi feita para isso, mas ela é muito, vamos dizer assim, popular dentro desse mundo de ciência de dados, de análise de dados, porque ela é muito boa para trabalhar com isso, né? Como Então se ela diz, trabalha trabalha encaixou como uma luva, né? exatamente, encaixou como uma luva. Trabalha muito bem, trabalha muito rápido. Então, por isso, eu acredito que essa é a primeira vantagem, né? Então, quem está mexendo com o Excel vai ficar refém dessas limitações que o Excel tem, a quantidade de. Muitas vezes não é tão prático para você trabalhar com o Excel assim, dependendo como que for a estrutura de dados. A segunda coisa, como eu disse, você tem ferramentas que elas já estão prontas, né? Como, por exemplo, sei lá, Bloomberg, por exemplo, algum outro provedor de dados, né? Você fica refém, vamos dizer assim, do layout que aquele provedor de dados provê para você, né? Então, você vai acabar tendo que ficar ou limitado ali a algum tipo de análise, um cruzamento de dados, e a programação, por esse lado, a programação com Python principalmente, ela vai permitir com que você mesmo personalize as suas análises, né? Ou seja, tipos de gráficos, o que você vai colocar e vai tirar do gráfico, o que você vai cruzar dentro de uma tabela, você pode criar data frames que a gente chama de data frames multi-index, né? Ou seja, você criar estrutura de dados ali que elas são 4D, 5D, então assim, fica o seu poder de análise, né, eu acho que fica muito aumentado, e sem falar como a gente já citou aqui a questão das bibliotecas, né? Então ali, quando a gente citou apenas bibliotecas que são fontes de dados, de dados fundamentalistas, né? Entretanto, quando você coloca isso para dentro do Python, você pode trabalhar com bibliotecas que te ajudam a fazer modelos de machine learning, te ajuda a fazer análise de séries temporais, te ajuda a fazer também análises estatísticas, né? Então, juntar tudo isso com a análise fundamentalista é uma coisa muito importante, principalmente para quem faz modelagem também, né? Eu acho que existem ferramentas ali dentro do Python que você pode juntar de maneira muito fácil para que facilite muito a sua vida. Você comentou aí, Arthur, sobre quem já trabalha com análise de dados, Excel, planilhas, dashboards e está querendo migrar mais para essa área da programação, né? Então seria mais no sentido já de quem já quase que um analista de dados. Agora eu queria trazer para você o contexto da pessoa que está estudando, que conheceu a gente agora,
que é um investidor, pessoa física, ou é uma pessoa que está estudando para trabalhar com dados no mercado financeiro e não teve ainda contato com análise de dados, com essas ferramentas, igual, por exemplo, o Excel. O Excel que eu digo assim, Excel avançado mesmo, que realmente está começando agora e quer usar o Python para fazer investimentos, tomada de decisão, análise fundamentalista. Nesse sentido, para o cara que está começando agora, o quão difícil é chegar a conseguir analisar, usar a análise fundamentalista com Python? Você diria que é muito difícil, é fácil, e onde que isso se encaixa também aí na nossa formação? Ô, João, eu acho que como você colocou na pergunta, né? A pessoa precisa ter um pouco da base da interpretação, né? Por óbvio, né? Então, a gente tomou esse cuidado no módulo ali de análise fundamentalista de trazer um contexto, né, do que são os demonstrativos, o que os demonstrativos fazem. Então, acho que esse é o Uhum. primeiro passo, entender um pouco da base de dados que você está mexendo, né? E acho que isso é uma dica de maneira geral para qualquer tipo de analista de dados, né? Se você vai ter que prover um insight lá na frente com alguma coisa, então você precisa conhecer o que você está colocando dentro dos seus modelos, dentro dos seus indicadores. Então, conhecer os demonstrativos financeiros, pelo menos os principais, ali, balanço patrimonial, DRE e demonstrativo de fluxo de caixa, acredito que é muito importante, porque isso são os demonstrativos que vão trazer informações de como as finanças da empresa está, né, contando uma história sobre a operação da empresa em si. Então, isso é uma coisa que, para mim, assim, é mister, né? Depois, o segundo passo, eu acredito que existem mais dois passos aí na realidade, né? O primeiro é você dominar um pouco dessas bibliotecas que a gente citou aqui, principalmente, eu acredito que pandas, tá? Então, dentro do módulo de Uhum. análise fundamentalista também a gente trouxe um pouco junto, né? Na realidade, web scraping, para você trazer os dados da CVM, e depois pandas para você manipular esses dados, e por último, a parte de gráfico, né? Um pouco básico ali ainda, porque a gente estava no meio do curso, tem um módulo só falando de gráficos, né? De como fazer o data storytelling e tudo mais, mas ali a gente já começa a pincelar algumas coisas de gráfico. Então, se a Uhum. gente for sumarizar aí, você precisa, né, como eu disse, entender o que você está analisando, ou seja, passar pelos principais demonstrativos financeiros, como eu disse, balanço patrimonial, a DRE, demonstração de fluxo de caixa, manipulação de dados, para você conseguir transformar esses dados que você trouxe de alguma fonte, seja das bibliotecas que a gente falou, seja de um web scrape na CVM, seja de um provedor de dados, né, porque você vai precisar construir os indicadores, deixar a tabela de uma maneira amigável, construir os indicadores, né, e Uhum. por último, se você for necessária para a sua análise, também você construir as análises gráficas ali para trazer a comparação, né, das empresas. Quando a gente está falando de análise fundamentalista, a gente sempre está falando de indicadores que são relativos, né? A maioria dos indicadores ali não adianta você olhar ele somente para ele. Você precisa entender qual que é o contexto daquela empresa naquele cenário do setor que ela está inserida, né? Então, se a gente está olhando para banco, está falando, vou olhar, sei lá, preço sobre valor patrimonial de banco. Pô, esse aqui tá 7 vezes, esse aqui tá 3 vezes, esse aqui tá 11 vezes, né? Se olhar individualmente para cada um dos indicadores não tem muito sentido, mas ele tem que fazer sentido em relação aos pares de mercado também, que são empresas que são comparáveis e tudo mais, mas a gente sempre está olhando para o setor como um todo, né? Então, essas habilidades, elas são importantes dentro desse framework, vamos dizer assim. Dentro do Python para mercado financeiro, a gente tem um módulo também de manipulação de dados separado, né? Então, É isso assim, que eu ia quando comentar você agora. chega... Pode falar? Eu ia comentar justamente isso, que você comentou sobre o Pandas, e ia comentar que, né, inclusive, até antes do módulo de análise fundamentalista, existe um módulo só dedicado a Pandas. Exatamente. E um módulo, sim, bem detalhado, que já vai deixar, se você for fazer na sequência, né? Você vai chegar já no módulo de análise fundamentalista sabendo bastante de manipulação de dados, vai facilitar bastante a sua vida. Com certeza, eu diria que, baseado no que eu já vi, ouso dizer que talvez o melhor treinamento aí de Pandas do Brasil é esse módulo 2 aí do PMF, que realmente está sensacional. O que é importante deixar claro para os alunos é que o módulo, os alunos e quem está interessado um dia fazer uma formação com a gente, é que o módulo de análise fundamentalista, quando você entra, você vai aprender não só
aplicar os conceitos de análise fundamentalista no seu código, mas sim o que são, né, os indicadores, o que é realmente análise fundamentalista. É como se fosse um curso 2 em 1 ali, né, Arthur? Você vai aprender o que é análise fundamentalista e junto já como aplicar e como fazer as análises. João, você tocou num ponto muito interessante. Realmente, a gente tomou muito esse cuidado de ensinar não somente, como eu disse, a base ali, né, de você saber o que são os demonstrativos financeiros, saber interpretá-los, né, porque existe um pouco disso também dentro da análise fundamentalista, né, não é só olhar o indicador e tirar as suas conclusões, mas a gente também vem com essa atenção de construir os indicadores, conforme a gente vai construindo os indicadores, explicando o que eles são e como interpretá-los, né. Então, assim, acho que é uma forma bem didática de você trazer um curso de análise fundamentalista, né, porque você ensina como calcula, que você vai precisar entrar lá, buscar a receita líquida sobre a receita bruta para calcular a margem líquida. Então, dessa maneira, ali a gente dá o contexto de como calcular, que não é muito difícil, que normalmente sempre são divisões, multiplicações, ponderações, alguma coisa nesse sentido, mas ensinar você também a interpretar o que significa aquele indicador, né, como que ele está em relação aos pares. Realmente a gente conduz um case de análise fundamentalista, ali, trazendo a empresa do setor de facilities, mas sempre buscando trazer esse contexto analítico mesmo, né? Eu acho muito interessante a parte da programação com análise fundamentalista, porque você consegue fazer um screening muito legal, né? Então, por exemplo, se você vai fazer se você é um trader baseado em análise fundamentalista e você tem a sua estratégia, vamos supor que vou jogar na roda dividend yield, por exemplo. Você tem que calcular tudo na mão, é muito difícil. Com a programação, pessoal, é muito legal porque você consegue encontrar, é invertido, você não vai olhar o ativo para encontrar se a estratégia está se encaixando. Você vai escolher a sua estratégia e fazer uma varredura, um screening que a gente fala, para achar os ativos que se encaixam nessa estratégia. E isso tanto na análise fundamentalista quanto também na análise técnica, né? Depois, só para explicar, depois da análise fundamentalista nós temos um módulo só de análise técnica com Python. Então é interessante, né, Arthur? Até queria ouvir sua opinião, porque é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido do screening também. A gente consegue definir uma estratégia, por exemplo, eu quero ver todos os ativos que estão com dividend yield acima de tantos por cento. E aí ele fazer essa varredura, e não é só nível Brasil, nível mundial, hoje em dia com essas bibliotecas como a iFinance, por exemplo. E aí a gente consegue encontrar todos os ativos que atendem às condições que a gente criar ou que a gente basear, ter uma referência no livro, por exemplo. Ô, João, acho que isso aí é uma questão fundamental, né? Inclusive é case de um dos cases que estão ali dentro do Pai para o Mercado Financeiro que a gente fez com a Biblioteca Fundamentos aí, né? Você conseguir, uma vez que você faz essa primeira estrutura, né, de você conseguir cruzar esses dados, você tem ali um grande tabelão onde você pode fazer esse tipo de screening, né? Pô, eu quero separar aqui, separar as empresas por setor, primeiramente, ou ainda se você quiser olhar só valor, aí você pode comparar as empresas entre elas, beleza? Tem algumas exceções aí nessas regras, mas a questão é que fica muito fácil para fazer isso, né? Sim. Principalmente para quem uma área que o pessoal se interessa bastante, que faz análise quantitativa, que é o quantamental, né? Ou seja, você fazer clusterização, por exemplo, de empresas. Isso aí também é case do PME feito pelo Lucas. Você conseguir fazer clusterização de indicadores fundamentalistas, ou seja, agrupar em determinados perfis, vamos colocar assim dessa maneira, falando de uma maneira bem mais rústica, assim, vamos dizer assim, né? Você agrupar em perfis empresas que possuem os mesmos padrões quantitativos ali de indicadores fundamentalistas. Então, assim, tem muita coisa que dá para você fazer de maneira muito rápida. O screening acho que é uma das mais, relação custo-benefício, vamos dizer assim, uma das melhores, né? Porque você Sim, consegue concordo. rapidamente trazer aqueles dados ali, montar um painel, montar um comparativo e entender, pô, eu quero empresas que pagam um dividend yield de X%, essas outras eu vou excluir. Eu quero pegar uma empresa que paga
que tem um preço sobre lucro X. Vou pagar 3 vezes no máximo, vou pagar 4 vezes no máximo. Então, assim, dá para fazer muita coisa rápida, que seja um investidor, pessoa física, seja um investidor institucional, consegue ganhar muito tempo, consegue ter uma visibilidade bem ampla, né? Como você falou, tanto Brasil como global, né? E tomar suas decisões ali de maneira muito mais rápida. E eu toquei num ponto, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Como que você enxerga, Arthur? É uma coisa que muita gente vem fazendo, principalmente agora com a programação, com as finanças quantitativas, que é a união. É a estratégia que utiliza a união de análise fundamentalista com análise técnica. Como que você enxerga isso? Olha, eu sempre vi com muito bons olhos, né? E acho que agora, com o advento, eu acho que assim, eu vejo com muito bons olhos porque uma coisa acaba complementando a outra, né? Nós Sim. recebemos ontem o Nilson no onboarding aí, nas boas-vindas da última turma do Python para mercado financeiro, ele estava justamente falando sobre isso. O Nilson, que é analista quantitativo hoje na CM Capital, que ele consegue trazer uma estratégia, por exemplo, de fatores, né, que é baseada ali em indicadores fundamentalistas, junto também com uma estratégia de análise técnica. Ele quer assim, somente empresas que cruzam determinado perímetro de média móvel, então com RSI de tal maneira. Então, Uhum. assim, eu vejo muito como duas questões. Eu acho que a análise fundamentalista ela dá uma olhada, vamos dizer assim, num quadrante estratégico do trading, ou seja, onde que eu quero me posicionar, ó, a economia está dessa maneira, essa empresa está assim, determinada em comparação com os seus pares, então essa aqui é uma boa empresa para eu entrar. Então você Uhum. consegue decidir fazer o stock picking com análise fundamentalista. Entretanto, se você olha a parte de análise técnica, né, e ela não está no bom momento de compra, ela está com preço muito esticado, ou ela está com preço numa zona que determinado indicador de análise técnica, vamos dizer assim, não está tão bom para comprar, ou seja, é uma coisa mais tática, né? Você entra na análise técnica, ela te ajuda muito mais a se posicionar de Uhum. maneira melhor. Né? Ou seja, você pegar uma tendência, você pegar alguma coisa nesse sentido que vai te favorecer ali, vai conseguir trazer mais resultado para a sua operação. Principalmente para quem, mesmo que olha análise fundamentalista, acaba operando, vamos dizer assim, um swing trade um pouco mais prolongado, né? Quem acompanha aí indicação de casa, de research e tal, essas coisas, está sempre olhando, está sempre, vamos dizer assim, um sujeito a isso, né? Operações aí de um ano e meio, 6 meses. Então, essas operações elas acabam sendo tanto levadas pelo gráfico, mas também pelos fundamentos da empresa. O Arthur, e essa questão da união, análise fundamentalista com análise técnica, questão de backtest, é possível fazer isso com Python? Não, com certeza. A gente tem aí principalmente, eu acho que dentro da biblioteca da Vector BT, por exemplo, né, a gente tem formas de backtestar, por exemplo, rebalanceamento, estratégias de factor investing, estratégias híbridas, né, com análise fundamentalista e análise técnica, trazendo ali a forma como que você está se posicionando para dentro da lógica do backtesting, né, é uma coisa que facilita muito dentro dessa biblioteca da Vector BT, por exemplo, que ela já tem os indicadores de análise técnica. Né? Então, Uhum. só precisa trazer do seu lado a máscara, vamos dizer assim, né, do seu screening fundamentalista que você fez. Então, é muito fácil. Vamos colocar um exemplo, por exemplo, bem rápido, bem prático aqui para vocês enxergarem isso. Você vem, por exemplo, pega lá, faz um painel com a biblioteca Fundamentos, tá? Então você vai ter lá os indicadores fundamentalistas do setor que você quer agir, você vai extrair os ativos de lá e a partir disso você joga dentro da biblioteca Vector BT e traz os indicadores de análise técnica que você quiser, que já estão lá dentro, tem uma infinidade de indicadores de análise técnica, monta o seu portfólio e a partir disso vê como é que você posicionou, se ganhou dinheiro, se não ganhou dinheiro, se entra em determinado nível, sai em determinado nível. Então, você consegue fazer o backtest da estratégia dentro de um histórico bem grande e trabalhar com esses dados. O Arthur, e interessante também, um ponto que eu queria trazer é que nós já até entrevistamos pessoas de assets, de fundos, analistas quantitativos, que também trazem que hoje em dia está iniciando o viés de backtesting de forma mais
manual também, não só ficar preso à biblioteca de backtest, né? Igual você comentou, a VectorBit é uma biblioteca fantástica, traz gráficos assim incríveis. E também é importante dizer para o pessoal que é possível fazer esses backtests manuais. Quando eu digo backtest manual, pessoal, não é na mão, é utilizando programação, porém somente, basicamente com pandas, puro. Então é a manipulação de dados na veia, bem pesada, que você consegue backtestar, trazer ali colunas do seu data frame. Um dado é o indicador de análise técnica, o outro fundamentalista. Você consegue cruzar essas informações, gerar novos data frames com as entradas, com as saídas, tudo com o pandas. Então é legal essa parte de backtest manual também, né, Arthur? Com certeza. A maior parte do mercado financeiro hoje trabalha com o próprio backtest manual, justamente para não ficar, como a gente citou no começo da conversa, né, refém das bibliotecas aí, das funcionalidades das bibliotecas. Existem algumas bibliotecas, por exemplo, de novo, como a VectorBT, que são, você tem o VectorBT Pro, que você consegue pagar também ali, conseguir ser provido, né, desse serviço, né? Mas a maioria das assets aí estão sempre buscando fazer os backtesting de forma manual, justamente como você colocou também, né, João? Para você ter essa personalização e saber o que está sendo feito por trás ali. Então eu quis trazer esse ponto justamente porque às vezes você está pensando em começar nesse mundo de análise quantitativa, finanças quantitativas e tem muitas ideias, então saiba que você consegue, independente da ideia que você tiver, básica ou avançada, com programação você consegue backtestar, você consegue executar, porque existe muito esse viés hoje de backtest manual. Você criar os próprios indicadores, você conseguir backtestar em uma infinidade de variáveis. Tudo isso praticamente com pandas e, claro, uma biblioteca de fonte de dados no mercado financeiro, igual a gente falou no começo. Para a gente finalizar, Arthur, eu queria trazer para você uma pergunta que hoje em dia está até na moda, né, esse tema, que é valuation. Como que você vê a questão de fazer um valuation com a programação, a diferença entre usar uma programação ou um método tradicional que o pessoal faz? Olha, João, existem algumas vantagens e algumas desvantagens, tá? Eu vou colocar aqui. Se você precisar fazer uma modelagem um pouco mais complexa, ou seja, você vir antes das contas contábeis tradicionais que você vai ter dentro do disponível ali para você fazer com a empresa, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você pode partir o valuation de uma maneira mais básica, né, partindo, vamos dizer assim, lá da receita bruta. Primeira linha que você vai ter da DRE disponível, que a empresa disponibiliza aí no RI, lá na parte de relações com investidores, ou na CVM, enfim. Dá para você fazer assim, dá para você fazer assim. Entretanto, muitas vezes, para quem trabalha com M&A, para quem quer fazer um valuation, às vezes um pouco mais detalhado, vamos colocar dessa maneira, a gente tem que vir de uma linha anterior a essa linha de receita bruta, ou seja, a gente vai falar de planejamento financeiro da empresa, a gente vai falar quantos dias que a empresa recebe, quantos dias ela paga os fornecedores, em quantos dias ela recebe dos clientes, a gente vai falar de margem, a gente vai falar de preço, a gente vai falar de custo, a gente vai falar ali também de folha de pagamento, de CAPEX, né? Quanto que eu tenho que investir em determinadas unidades da empresa, se ela vai expandir o parque dela de fabricação, se ela não vai expandir, se a gente está falando de empresa de serviço, ela precisa contratar mais funcionário, não precisa contratar mais funcionário, se é uma empresa de projetos, mesma coisa, né? Então, quando você precisa fazer um pouco mais, como eu disse, detalhado esse planejamento, né? Essa modelagem financeira, na realidade, eu acredito que o Python ele pode ajudar bastante, tá? Principalmente você precisa prever alguma coisa, séries temporais, você consegue trazer, acoplar, como eu disse, outras bibliotecas ali dentro, para que você deixe essa sua modelagem financeira mais turbinada, vamos dizer assim, mais robusta, né? Então, nesse ponto, eu acredito que ajuda bastante. Uma coisa que às vezes as pessoas têm que abstrair um pouco também é que dentro dessa indústria do valuation sempre foi trabalhado com Excel. Então, a gente sempre está olhando ali para a planilha, né? Tá ali, tá acostumado a trabalhar com aquele plano meio cartesiano ali, né? A gente tem as colunas e as linhas, então o pessoal está acostumado a trabalhar com aquilo. Entretanto, quando a gente está falando de programação, a gente está trabalhando da mesma maneira, tá? Só que sem olhar diretamente para a fonte de dados toda hora, né? Então,
formas, dentro do modo de análise fundamentalista, acho que a gente conseguiu fazer isso com bastante maestria, que é trabalhando data frame, onde o nome das linhas são o nome das contas contábeis. Então, a gente vai trabalhando, consegue com o lock, né, a função .lock do Panda, você consegue trazer o nome das contas e saber exatamente o que você está fazendo, calculando os indicadores fundamentalistas. Isso aí com essa, da mesma maneira, posso calcular, por exemplo, posso calcular lá o NOPAT, posso trazer o meu fluxo de caixa livre para o acionista, calcular isso numa boa, calcular CAPEX, calcular necessidade de capital de investimento em giro, tudo isso dentro do Python. Inclusive, foi um dos temas da última aula da mentoria que a gente trouxe para os alunos aí dessa nossa última turma, tá? A gente fez um valuation utilizando a Yahoo Finance e também a biblioteca Pandas para realizar os cálculos ali e chegar no fluxo de caixa livre para o acionista, depois, posteriormente, fazer o valuation, período implícito, período explícito, e aí fazer o valor da empresa. Bom, muito legal, cara. Dá para ver realmente, claramente, que é muito mais vantagens do que desvantagens. Muito legal mesmo. Bom, queria te agradecer, Arthur, por essa participação. Nós chegamos aqui ao final do nosso bate-papo. Você que está ouvindo a gente, seja você já nosso aluno ou não, espero que você tenha gostado. Se você quer estar pensando em utilizar a análise fundamentalista para investimentos próprios, pessoa física, ou se você quer trabalhar com dados no mercado financeiro, espero que tenha te ajudado, pelo menos um pouquinho aí, a entender um pouco melhor desse universo, que é muito legal. É a ponta do iceberg só, essa parte de análise fundamentalista. Nós temos análise técnica, análise quantitativa, enfim, vários pontos bem interessantes também na nossa formação. Se você não nos acompanha nas redes sociais, aí segue a gente no Instagram, no LinkedIn, Trade com Dados. E é isso. Arthur, obrigado, cara. Ô, João, eu que agradeço mais uma vez. Como eu disse, sempre uma honra participar aqui junto com vocês, principalmente falando sobre esse tema que eu gosto tanto. E aí dizer também para quem é aluno do PMF, tiver alguma dúvida em relação ao tema, aí pode me procurar dentro das plataformas, dentro da comunidade do Discord. Para quem não é aluno do PMF, quiser também trocar uma ideia sobre isso, conversar, perguntar alguma coisa, me procura no LinkedIn lá, Arthur Camargo, que eu estou à disposição. Eu queria te agradecer por ter vindo até aqui, ter ouvido todo o nosso podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, @tradingcondados, para ficarem informados sobre todas as nossas novidades. Um abraço e até a próxima.